casa do oleiro, sem vaso, sem beleza e sem valor. Por fora sou mais tão simples, tão comum, mas trago em mim o seu tesouro. Eu não sou o que dizem que sou, eu não posso o que dizem que posso, eu não faço o que dizem que faço, nada tenho em mim. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Oh, nada tenho em mim, a glória é dele. Eu estou na casa do oleiro, sou vaso sem beleza e sem valor. Por fora sou mais tão simples, tão comum, mas trago em mim o seu tesouro. Eu não sou o que dizem que sou, eu não posso o que dizem que posso, eu não faço o que dizem que faço, nada tenho em mim. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Oh, nada tenho em mim, a glória é dele, a glória é dele. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Oh, nada tenho em mim, a glória é dele. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, que tu cresças e eu diminua. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, que tu cresças e eu diminua. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, a glória é tua. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo vem, nada tenho em mim, nada tenho em mim, a glória é dele, a glória é dele. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Oh, nada tenho em mim, a glória é dele. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua. Vocês lembram daquela mulher
que derramou perfume todo que estava dentro do vaso de alabastro. Ela gastou o ano inteiro, Mara, para comprar aquele vaso, aquele perfume. Era o sonho de consumo dela. Mas quando ela viu Jesus, ela percebeu que o sonho maior era a presença dele. E quebrou o vaso na presença de Jesus. Aleluia. Pra te adorar, Senhor. Você pode cantar? Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, Aleluia. com seu sangue remidos. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá e abraçar Jesus? Canta bem forte. Pra te adorar, Senhor. Oh, pra te adorar. Te dar o meu louvor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Me unir aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor. Você pode cantar? Canta bem forte. Quero me prostrar. Aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Me unir aos teus
adorarás. Santo tu és, vem meu louvor receber. Amém. Obrigado, irmão. Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, glória a Deus, aleluia! Para mais um dia abençoado para nossas vidas, porque Deus é conosco, irmãos. Deus está conosco, nos dando essa força que nós precisamos sempre, diante de qualquer circunstância que possa existir. Deus é conosco, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, somos a igreja do nosso Deus, e estamos aqui mais uma vez para ter o discernimento e a sabedoria dessa palavra abençoada, que vai ser anunciado para nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor, para mais este dia abençoado. Mas antes, como sempre, antes vamos chamar esse poder maravilhoso que nos enche, esse poder que nos faz entender esta palavra abençoada para nossas vidas. Esse poder é o Espírito Santo, Achacantarai, aleluia! E esse poder que vai me encher, e vai encher a você que está ouvindo aí. E você, a cada palavra que vai ser anunciada aqui, você vai entender. E você vai dizer assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora vamos chamar o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo. Eu já anunciei algumas vezes já. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Como foi que o Espírito Santo, ele teve participação em minha vida. Irmãos, se formos perceber, igreja, se formos perceber e analisar, existem diversas situações em que o Espírito Santo, ele nos enche. A minha situação foi desta maneira. Simplesmente, um pastor foi usado em uma vigília e ele falou no meu ouvido: Eric, chama o Espírito Santo. E vocês sabem como foi que eu chamei? Eu fiz desta maneira: Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! E naquele momento, ele me encheu. Naquele momento eu me senti assim como é anunciada a palavra de Deus, como um vaso cheio do Espírito Santo. Mas existem diversas situações que eu creio que você está ouvindo aí, você já sentiu o Espírito Santo te encher de alguma forma. Ele te enche, irmão. O Espírito Santo, ele existe. E nós somos o templo do Espírito Santo. Somos os seus vasos cheios desse poder de Deus maravilhoso para nossas
Glórias ao nosso Deus, nosso Altíssimo. Shakantaraia Baixaia. O Espírito Santo vai encher você hoje, mais uma vez, de muitas que eu creio que a cada vez que essa palavra foi anunciada, você sentiu alguma coisa aí. Eu creio que você sentiu sim. Algo de Deus em cada palavra dessa que foi anunciada. A cada mensagem de Deus que nós ouvimos, você ouviu, que você está aí, você sentiu sim. Porque essa palavra aqui, é por isso que eu sempre anuncio, ela tem poder. Shakasharaia, aleluia. E mais uma vez ela vai ter poder hoje. Mais uma vez, de muitas e de muitas. Em nome de Jesus. Shakantarabaxaia, aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos te chamando como a tua igreja. Vem, Espírito Santo, e nos enche de ti. Enche-nos de ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Faz-nos entender e ter o discernimento dessa palavra maravilhosa para nossas vidas. Nós anunciamos, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vem e nos enche de ti, e faz-nos entender a palavra maravilhosa de Deus, as sagradas escrituras, as escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E hoje Deus tem uma palavra maravilhosa, como Ele sempre teve para nossas vidas. Uma palavra abençoada para nossas vidas. Igreja, irmãos, sabemos que existem os dois lados da moeda. Assim também existem os dois lados. Um que é para a salvação, chamado nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. E o outro para a perdição, chamado diabo, Satanás e seus demônios. E sabemos que o inimigo de Deus, chamado diabo, ele quer sempre nos empatar de termos. O que Deus, ele sempre tem para nos oferecer, chamado vitória e vitórias para nossas vidas. É isso que o diabo quer impedir para os adoradores fiéis de Deus e a sua igreja abençoada. O diabo quer colocar a derrota para a igreja de Deus. Quer nos fazer ter medo dele, assim como eu anunciei e sempre vou anunciar. Eu não tenho medo do diabo. Não tenho medo de seus demônios. E ainda digo mais. Podem virem. Porque eu sou igreja de Deus. Eu sou uma das muitas e muitas igrejas de Deus. Eu sou uma dessas. Então eu digo para Satanás e seus demônios: não tenho medo de vocês. Chicatu Chayamae. Não tenho medo. Porque Deus, assim anunciado em sua palavra, Ele nos promete
sempre a vitória, porque Ele não perde e sempre ganha. Sempre vai ganhar. Ele é o Senhor dos exércitos, que não perde uma batalha. É o Altíssimo, porque não existe poder maior do que o de Deus. É nome sobre todo nome, porque o nome do diabo não tem poder sobre o nome de Jesus. Chacataraia! Ei, glória a Deus! É médico dos médicos, porque qualquer enfermidade que possa existir pode ser curada por nosso Deus, em nome de Jesus. Erecachaia! Aleluia! E Deus anuncia assim sua palavra, a qual diz: Deus promete a nossa vitória desta maneira, a qual está anunciado. Primeira referência, a qual anuncia que não devemos ficar com medo ou apavorados ou desanimados perante o inimigo, que a vitória é certa. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 e 30. Assim anuncia a palavra de Deus. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Chacacharaia. O que Deus, Ele me faz entender desta palavra maravilhosa, a qual eu vou ler mais uma vez, assim, desta maneira. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 e 30. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Aleluia! É desta maneira. É desta maneira, irmãos. Deus é comigo e é com você que está ouvindo aí. Se você está com medo de algo, de enfrentar Satanás, de enfrentar seus demônios, de enfrentar o próprio diabo, diga assim: ei, eu não tenho medo de você, não. Por quê? Porque diz na palavra de Deus para eu não ter medo de você, de suas armações, de suas ciladas. Não é para eu ter medo. Macaxacaxaia. Ainda continuando, a qual anuncia desta maneira. Deuteronômio agora, capítulo 7, versículo 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Aleluia! O diabo é grande, é? É não. Porque diz na palavra de Deus que é assim: é Deus grande e temível. É por isso que diz na palavra o temor do Senhor. Temos que temer a Deus e não ao diabo e seus demônios, que querem toda vez fazer com que a nossa vitória não seja certa, que se torne derrota.
mas anunciamos o nome que é sobre todo nome, que anuncia que nós sempre vamos vencer. Irmãos, já bateu isso em mim também. Já bateu desânimo, já bateu medo. Já bateu também em mim. Mas as palavras do Senhor, ela diz assim: ei, eu estou contigo. Então não tenha medo, porque eu sou teu Deus. É isso que Deus ele anuncia para a gente. Entendamos assim. Outra referência. Josué, capítulo 1, versículo 9. Assim anuncia: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Irmãos, outra mensagem maravilhosa anunciando que aonde nós estivermos, Deus está com a gente. Então não tenhamos medo, porque Ele diz aqui, como foi anunciado, que sejamos corajosos diante de qualquer circunstância que possa existir. Dificuldade, barreira, qualquer coisa que seja contra Deus. Deus assim anuncia: ei, igreja, eu estou aqui com vocês, não tenham medo. Machacaiate, mecatu catatica, hane, hanaba, chica, alicantericha, arrebarabara, abaixamaeke. É dessa maneira. Vamos para outra referência, para enfesar mais o diabo e seus demônios. Vamos para outra referência, para o diabo e seus demônios baterem em retirada, porque eu anuncio: ei, diabo, não tenho medo de ti. Ei, Satanás, eu não tenho medo de ti. Ei, demônios, eu não tenho medo de vocês. Porque em nome de Jesus Cristo, diz na palavra de Deus, que eu posso repreender vocês. Infelizmente não posso destruir, porque a palavra de Deus diz que nós podemos repreender. Então assim eu anuncio para vocês: diabo, Satanás, demônios, principados e potestades, em nome de Jesus, vocês estão repreendidos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Foram essas as referências que eu obtive hoje. E Deus falou: fale para a minha igreja. Fale para a minha igreja que o que eu prometi para eles sempre vai estar com eles. E sabe o que é? A vitória. Entendi hoje desta maneira. Entendi desta maneira, para a glória e honra de Deus. Irmãos, é uma batalha, é uma guerra. É por isso que o Senhor ele é chamado de Senhor dos Exércitos, porque Ele não perde e nunca vai perder. Essa palavra maravilhosa aqui, eu vou falar para vocês.
que eu pedi para Deus e Ele está cumprindo na minha vida. E Ele está cumprindo na minha vida. Sabedoria, nesta palavra abençoada. Sabedoria, nessa palavra abençoada. Para a glória e honra de Deus. Foi o que eu pedi para Ele. Está pensando que eu pedi riqueza? Está pensando que eu pedi bens materiais? Sabe o que eu pedi para Deus? Pedi sabedoria em sua palavra. Pedi isso para Ele. Sabe? Ali de joelho, mais de uma hora, eu pedi para Ele isso. Me lembrei de Salomão, que o Senhor tinha dado sabedoria. Sabe? E eu me lembrei disso aí, eu queria sabedoria. Mas sabedoria para anunciar a tua palavra. E Ele tem cumprido nisso, nessa vitória que eu tenho hoje na minha vida. Assim como Deus, Ele fez comigo, irmãos. Igreja, você que está aí, está precisando de Jesus em sua vida. Fale com Ele, que Ele vai te ouvir do que é que você precisa. Se reconcilie com o Senhor, como eu fiz, como milhares e milhares de pessoas fizeram e continuam fazendo. Se reconciliem com o Senhor, que Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Aceitem a Jesus Cristo como seu único Senhor da sua vida, porque um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar por mim, vai voltar por você. É por isso que eu sempre anuncio assim: Jesus voltará! Jesus está voltando! Jesus voltará! Jesus está voltando! Aleluia! Aleluia! Você que está ouvindo aí, Shakantarabashaya. Vamos citar um exemplo dessa vitória de alguém. Poderia citar muitas vitórias que Deus deu para pessoas que mereceram. Existem muitos nomes aqui. Vamos citar um bem conhecido. Vamos citar Davi. Davi é muito, falado, muito comentado. Glória a Deus, porque era um homem, sim, temente a Deus. Um homem que acreditava muito no Senhor. Olha o que aconteceu. 1 Salmos, capítulo 17, versículo 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que dá ordens em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Aleluia! Mas a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Eu fico imaginando essa situação, irmãos. Em que Davi, assim como é anunciado, disse que era um gigante.
uma pessoa de alta estatura, que vinha com uma lança ainda, enfrentar Davi, uma espada, talvez também. Eu fico imaginando aquela circunstância, Davi sem nenhuma arma. Uma das coisas que Deus me faz entender aqui, uma pessoa sem Deus, como esse gigante chamado Golias foi. Uma pessoa sem Deus, qualquer tipo de arma que possa existir é inútil. Qualquer arma sem Deus é inútil. E nós, a Igreja de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, hoje nós temos armas contra o diabo e seus demônios. Vou citar uma, essa aqui, que está sempre anunciada para nossas vidas, essa aqui. Vou citar outra, o Espírito Santo nos enchendo o poder de Deus. Mais uma, um nome que é sobre todo o nome que expulsa qualquer demônio aonde ele estiver, o nome de Jesus. Eu imaginando a situação de Davi, eu vejo ele falando dessa forma para Golias, que pensava que ia derrotar ele, só pensava. Ele assim anunciou com aquela vontade, ele anunciou assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo. Darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada. Em nome de Jesus. Em nome do Filho de Deus, Jesus. E agora, irmãos, igreja, anunciou assim, igreja, pra gente. O diabo tá furioso, ó, com a gente. Tá nesses tempos aqui, eu e minha esposa fomos muito atacados aqui, sabe? Muito atacados. Mas quando eu vejo uma palavra dessa abençoada, cara, Deus ele diz assim: ei, tenha medo não, eu vou conceder a vitória a vocês. Desistam de mim não, que vocês vão ter a vitória. Desistam de Deus não, meus irmãos, porque Deus, ele vai olhar para você e ele vai te entregar a tua vitória. Não desista dele. Sei que às vezes aparecem circunstâncias que talvez, às vezes nossa mente faz assim: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto desse jeito? Mas acredite em Deus. Tenha essa fé que Deus vai te livrar de qualquer armadilha e cilado do inimigo. Que Ele vai te livrar sim. Em nome de Jesus. Não perca a sua fé. Não percamos a nossa fé, irmãos. Em nome de Jesus.
Porque é isso que o diabo quer que a gente perca a nossa fé. Quer que a gente saiba o que é derrota. Quer que a gente fique sem Deus. É isso que ele quer. Não vamos fazer isso. Nós somos a igreja, Deus te chamou, Deus te colocou neste mundo para um propósito que é de vitória sobre este mundo. Para provar a tua fé, que você tem uma fé inabalável, como Deus aqui anuncia, aquela fé que é possível mover montanhas. Deus fala desta maneira contigo hoje que você está ouvindo aí. Coloque seus problemas assim, ei, eu anuncio o nome de Jesus Cristo, que esse problema vai se acabar. Dessa maneira. Entendendo? Então não percamos essa chance de sermos salvos por nosso Deus, que enviará o seu Filho Jesus para a nossa principal vitória, chamada salvação. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o demais é isso. Como eu vou dizer uma coisa. Somos sim essa igreja vitoriosa do nosso Deus, viu? Somos sim. Creia e acredite. Em nome de Jesus. Agora vamos orar. Vamos orar. E vamos agradecer a Deus por essa mensagem abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, essa tua palavra, Pai, abençoada, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós como a tua igreja, Pai, nós queremos orar, Pai. Pai, nos protege, nos guarda, nos cuida. Assim como foi anunciado, Pai, faça-nos crer cada vez mais nesta tua vitória sobre nossas vidas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor. Pai, abençoa o meu casamento em nome de Jesus Cristo, que é um casamento de vitórias. É um casamento abençoado. Eu e a minha esposa vamos servir ao Senhor para sempre. E nenhum mal vai nos atingir em nome de Jesus Cristo. Porque o diabo e seus demônios não têm poder sobre o meu casamento, sobre a minha vida, a vida da minha esposa e a vida da nossa filha. Porque nós, como igreja, nós repreendemos. Em nome de Jesus! E a chamai, e canamanamusha cantara, aramania yamanamanuye kamala, naramanala bashe cantara manala batamuta, e canta, andara badalaba, shikamai, shikamai. Ikanai, Abadalabai, Charai Abadai, Abashamanai, Abashakantiri Kirei, Abashalabai, Shikantarai, Narabasharabadarai, Narai Kitikantarai, Amnekandaraman, Sharai, Naraman. Chicantarai, abaixai no tequei, abana cantarai, abananai alai. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. E abençoa, Pai, as vidas que virão, Pai, para se reconciliar contigo, para te aceitar como o único Senhor de suas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pelo nome do Pai, Deus, pelo nome do Filho, Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, pelo nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, meu Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia.